E mesmo que o interesse maior desse canal seja falar de filmes e cinema, às vezes animes, animações, mas principalmente no gênero terror ou no gênero mais bizarro, eu acredito que indo para a área da música, às vezes temos clipes que conseguem ser tão cinemáticos e maravilhosos quanto, trazendo narrativas ou imagens que são passadas em poucos minutos e são capazes de nos marcar ou nos emocionar ou criar vários tipos de emoções, ainda mais por estar aliado à questão da música. Então eu pensei comigo mesmo, por que não falar dos grandes clipes musicais que marcaram época por serem bizarros, dark, assustadores e principalmente maravilhosos? Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus e vamos lá! É óbvio que quando falamos de clipes musicais, a gente tem que lembrar da grande era da MTV e como era maravilhoso acompanhar esses vídeos, principalmente quando eram estreias ou simplesmente quando passavam em programas que eram de acordo com suas categorias. E eu lembro que a MTV, quando começou a pegar na minha casa no antigo Canal 32, era uma coisa meio como o sinal clandestino. Não era muito claro as imagens, então quando o sinal de antena na minha antiga casinha pobre pegava o sinal, era quase um momento de celebração, por finalmente termos acesso a esse conteúdo que às vezes podia ser bizarro e tão fora do comum dos outros canais. Então pegar um clipe como esse do Daft Punk que se chamava Technologic, que era basicamente esse boneco esquelético assistindo TV e cantando a música, era aquela experiência fascinante de pensar, meu Deus, o que eu estou vendo? Principalmente nos anos 90. E foram pérolas como essa que nos deram a possibilidade de navegar por um mundo sombrio e novo, que era esse mundo dos videoclipes. E aí foi banda atrás de banda chegando. Uma das minhas primeiras lembranças de clipe um pouco mais popular, mas que também tinha essa vibe de uau! O que são essas imagens aleatórias, essa narrativa diferente? Foi um dos meus clipes favoritos da década de 90, que é do Aerosmith, Falling in Love is Hard on the Knees. Que aí a gente já até entra na questão de ser um videoclipe que é totalmente bizarro, cheio de imagens que fazem alusão a diferentes facetas do amor, mas que depende da sua interpretação para elas, e tudo feito de maneira muito cinemática, porque a fotografia desse clipe é um dos trunfos que eu acho que muitos clipes da década de 90 têm, onde o universo específico do clipe tinha essa faceta cheia de cores e imagens gritantes, e a razão disso é que esse clipe é dirigido por um dos grandes cineastas criados na década de 90, que é ninguém menos que Michael Bay, diretor de grandes filmes como A Rocha, Armageddon, Bad Boys e vários outros, e ele traz totalmente esse estilo de fotografia de cores bem fortes, com laranjas, verdes, luzes, como se tudo fosse uma boate noturna, e todos os longas dele tem uma cena que mostra esse estilo de maneira bem descarada. Eu adoro a fotografia dele, aliás, acho que hoje em dia tá faltando diretores mais como Michael Bay, que tem essa fotografia forte, clara e que realça a hiperrealidade de uma cena. E sem falar que combina demais com esse clipe porque a letra e as imagens são bem sexuais, né? Então, imagina que para um menino de 9, 10 anos que eu tinha na época quando a MTV chegou, como isso explodiu a minha cabeça. Outro clipe que me marcou bastante na época por ter essas imagens aleatórias e bizarras juntas é o clipe do Garbage, Push It, que é uma música fantástica, e o clipe tem essa questão também de ter essas imagens que você tem que meio que interpretar, talvez, ou não. Difícil dizer exatamente o que elas querem dizer nesse clipe. Isso é um dos elementos mais legais de videoclipe. Eu acho que os diretores têm essa liberdade criativa de ou criar uma narrativa, como muitos clipes do Aerosmith tinham, ou se não, simplesmente fazer loucuras na tela e seguir o que a música pede. Mas o que mais me chamou a atenção nesse clipe, além dessa bizarrice toda, é que ele trouxe pra mim a primeira imagem dessa cantora chamada Shirley Manson, que foi um dos meus crushes da infância. Foi justamente nesse clipe que eu a vi pela primeira vez e, obviamente, pensei logo de cara, quem é essa mulher? Criando mais um dos meus crushes da infância, que eu já falei aqui no canal que o meu crush principal era na Neve Campbell, a Sidney do Pânico, mas também tinha a Shirley Manson e também a Dana Scully do Arquivo X. Eu não podia negar que ela era uma paixão minha também. Mas o meu amor pela Shirley Manson e pelo Garbage em si, que é uma banda foda pra caralho,
só se solidificou com os próximos clipes deles, principalmente aquele que vem da trilha sonora de 007, O Mundo Não É o Bastante, que é a música de mesmo nome, The World Is Not Enough, e o clipe que também tem suas bizarrices, com a Shirley Manson sendo uma agente secreta que é, na verdade, uma robô feita em laboratório, e você tinha várias cenas no clipe dela sendo construída e ajustada para as missões dela, e novamente ela estava linda e perfeita, mas de qualquer jeito era meio bizarro ver ela feito uma boneca desmontada ali. Aliás, esse elemento futurista de robôs, ou robôas, por assim dizer, aparecia em vários outros clipes, e eu lembro de dois exemplos bem fortes que eram a cantora Björk, que por si só tinha uma carreira feita de clipes bizarros e de diferentes estilos, mas a sua música All Is Full of Love trazia nada mais do que um romance e uma bela relação sexual entre dois robôs na tela. E sim, esse clipe é bizarrinho, mas a grande verdade é que ele impressionou pelos efeitos especiais que na época eram muito avançados e muito acima de qualquer coisa. Tanto aqui como no clipe do Garbage, esses efeitos de fazer essa composição de imagens em CGI com corpos reais, era muito mais difícil na época e não era pra qualquer clipe, né? Tanto que devia ser muito caro pra um clipe musical. E aqui é feito de maneira maestral, inclusive acho que os efeitos se sustentam até hoje, mas o mais legal é a poesia das imagens que traz essas figuras frias e robóticas em um momento tão caloroso e quente. Daí, indo pro lado mais cyberpunk, nós temos o clipe do Billy Idol, grande ícone também da década de 80, 90, que com o clipe Shock to the System, que aliás eu adoro, uma puta de uma música foda, ele aparece ali num cenário bem apocalíptico, que parece até um filme de ficção. Eu até pensei que era parte de alguma trilha sonora de filme real, mas não, é um cenário criado pro clipe mesmo, ali com uma rebelião de policiais que batem nele e ele se transforma em um robô que ajuda na rebelião ali contra os policiais. É muito bom e tem efeitos que são claramente inspirados em um filme chamado Tetsuo, o Homem de Ferro. Não é o Homem de Ferro que você tá pensando. É um filme japonês de 1989 que tem esse cara que começa a se misturar com uma máquina que toma conta do corpo dele. E é um filme que provavelmente eu vou falar aqui no futuro, mas ele tem muito desses efeitos stop motion para criar imagens de transformação corporal junto com máquina. É muito foda. E aqui você vê esse efeito sendo usado. E uma curiosidade interessante para os aficionados em O Exterminador do Futuro e ficção científica: o Billy Idol foi o primeiro ator considerado para o papel de T-1000 no filme O Exterminador do Futuro 2. Aliás, ele chegou a ser contratado pelo James Cameron, inclusive já tinham sido feitas algumas artes ali de storyboards com a imagem dele sendo o T-1000. Só que aí, muito tempo antes das filmagens, ele sofreu um acidente de moto e teve que se retirar da produção, e aí foi o Robert Patrick que assumiu o papel. E eu gosto muito do Robert Patrick, mas eu adoraria ter visto o Billy Idol, talvez, nessa versão do personagem, porque, vendo por esse clipe, por exemplo, ele tem uma ótima presença de cena, então teria sido interessante ver ele enfrentando o Schwarza. Mas enfim, fica pra imaginação. E pegando esse link do efeito especial que é usado nesses clipes, é óbvio que a maioria dos clipes musicais tinham essa questão de pegar referências de cinema ou técnicas de cinema para trazer para suas narrativas. Então, por exemplo, indo para uma área mais dark, essa parte do stop motion foi muito usada em outros clipes da banda Tool. E para quem conhece, Tool é uma banda de rock que tem letras de músicas bem pesadas que falam de situações bem sérias da vida. Mas tem 3 clipes deles que usam essa arte de stop motion, e não tem como, se essa arte é muito bem usada em uma narrativa, ela fica marcada na sua cabeça. 2 exemplos já bem interessantes é o clipe Sober, que fala dessa questão de abuso de bebidas alcoólicas, mas tem esse bonequinho bizarro que é o personagem principal do clipe. Daí nós temos a música Schism, em que os protagonistas são esses seres bizarros e brancos que hoje em dia eu acho eles lindos, parecem, sei lá, alienígenas com esse design fantástico e bem fora da caixinha. Mas se eu tivesse visto esse clipe na infância, com certeza eu teria me cagado todo. Ainda mais que é tão bem feito os efeitos especiais, tanto de stop motion quanto de bonecos mesmo, em tamanho real, principalmente nessa cena que a personagem feminina retira a orelha do personagem
com um bloco saindo do crânio dele, que é simplesmente fantástico. Basicamente uma imagem de pesadelos, e eu adoraria ver um filme inteiro só com essas imagens e uma narrativa. Mas com certeza o meu clipe e música favorita deles é Prison, que é talvez a letra mais forte de todas, mas talvez a música que mais me agrada em termos musicais mesmo. Mas todo o contexto de música e clipe são bem fortes porque lidam com abuso sexual. Então assim, se você for em busca do clipe ou da letra da música, já fica aqui o aviso de que se você tiver gatilhos ou algum trauma, é melhor você ter um pouco de cuidado. Mas pensando pelo lado artístico, é um belo clipe que tem uma narrativa bem perturbadora, mas que basicamente prende o seu olhar em todas as imagens para interpretá-las, usando esses personagens do clipe, que é esse boneco e outro boneco que faz um papel meio de abusador, como alegorias a esse tema tão forte e que demanda pura interpretação do público. Olha, apesar de me deixar bem mal com a narrativa dele, é um baita clipe. Mas apesar de ser um clipe bem menos conhecido e que lida com essas questões mais sérias, tinha outros clipes que também lidavam com questões mais sérias, mas eram bem mais acessíveis, como por exemplo da banda Korn, com a música Falling Away From Me, que estava toda hora lá no Disque MTV, ou nos programas mais populares da MTV mesmo, e assim, não era nem um pouco fácil também engolir a história desse clipe. E assim, a maioria das pessoas conhecem o clipe Freak on the Leash mais, né, que tem ali a bala que voa por vários ambientes, principalmente pelos efeitos especiais incríveis, mas eu preferia mais o Falling Away From Me por causa da música em si que eu gostava mais, mas porque esse clipe era muito tenso. Que de novo mostra os abusos de um pai com uma filha, porque ela guardava um segredo que era o Korn tocando dentro de uma caixa, não era muito claro qual que era a alegoria aqui, mas tinha esse teor meio de filme de terror que eu apreciava mais, e eu achava que o vocalista conseguia imprimir uma atuação bem assustadora na performance dele também, então era interessante por causa disso. E outro clipe que passou a rodo na MTV e era muito, mas muito popular e muito famoso, mesmo sendo aquele clipe que passava milhares de mensagens irônicas durante sua metragem inteira, era, óbvio, Do The Evolution do Pearl Jam. Feito totalmente em animação, outro estilo de narrativa maravilhoso. Você tinha aqui a evolução humana passando por várias partes da história. E a personagem Morty, que aqui é representada por essa mulher bem bonita, se deliciando com os absurdos da natureza humana e também a sua própria queda, que, igual a sua evolução, acontecia de maneira rápida e brutal. E não podemos esquecer que esse clipe foi feito pelo estúdio de animação do Todd McFarlane, que é o criador do personagem Spawn, que é o mesmo estúdio que criou a animação do Spawn, que passava na HBO na década de 90, outra série proibidona aí para as crianças, mas que era maravilhosa, talvez até um dia eu fale aqui no canal. Então foi outro clipe revolucionário dessa época. Aliás, clipes musicais era uma plataforma bem interessante para diretores que eventualmente se tornariam grandes diretores de cinema ou simplesmente diretores de clipes mesmo, mostrarem os seus talentos, além de estilo e versatilidade. Eu já falei do Michael Bay aqui com o clipe do Aerosmith, mas também tivemos outros grandes diretores de cinema como David Fincher, diretor de Seven, Clube da Luta, Alien 3, dirigindo ótimos clipes de grandes estrelas como Madonna, o próprio Billy Idol que eu já falei, mas o meu favorito dele é Love Strong dos Rolling Stones, que tem essas pessoas lindas e maravilhosas gigantes na cidade de Nova York, além dos próprios Rolling Stones também. E é maravilhoso, criativo, estiloso, a música é sensacional, os prédios, a cidade, as ruas, tudo é usado com muita criatividade, em um conceito bem simples até. E também tivemos diretores de filmes mais underground e mais artísticos, como o Michel Gondry, diretor de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, As Brumas dos Dias. Ele tem vários clipes interessantes, mas o que mais me marca até hoje é, de novo, do Daft Punk, voltando a eles, com a música Around the World. E esse clipe inusitado e bizarro que te deixa meio empolgado, mas ao mesmo tempo incomodado, porque a música é legal, a imagem é hipnotizante, mas esses caras com essa cabecinha pequena sempre me incomodaram, me deixaram meio com medo, sei lá. De qualquer jeito, nós também temos diretores com longas carreiras em clipes apenas, mas com trabalhos fenomenais.
como por exemplo uma das minhas diretoras favoritas de clipes musicais, que é a Floria Sigismond, que possui um estilo bem ímpar. Um dos meus clipes favoritos dela é esse do David Bowie, que se chama Little Wonder, e sempre que eu assisto eu fico simplesmente confuso e curioso de saber como diabos ela filmou essas imagens tão bem compostas juntas, em que você tem um personagem destacado e várias outras imagens de pessoas passando em volta em um movimento diferente ou composição diferente. Sem falar dos elementos de cena, como esse boneco que tem umas projeções de olho. Além de ser bem bizarro, é bem artístico e parece uma viagem de ácido muito louca que dura 3 minutos inteiros. É sensacional. E é claro que David Bowie é uma lenda tanto da música quanto de filmes mesmo, porque eu adoro, por exemplo, Labirinto. Mas, dando uma volta de 180 graus, você pode ter exemplos como no pop. Por exemplo, Christina Aguilera, que também se aventurou pelos lados sombrios de sua carreira em um clipe da Floria Sigismond, que é o Fighter, que é uma baita de uma música foda, eu amo de paixão, me perdoe. E o clipe é simplesmente maravilhoso em todos os sentidos, trazendo essa coisa gótica e extremamente Tim Burtoniesca, podemos dizer, mas ao mesmo tempo com uma coisa meio animal ou meio inseto no personagem da Christina Aguilera, além de ter figurinos incríveis e também misturar essa coisa das cores, criando esse universo sombrio e vibrante. É muito bom. Aliás, qualquer mídia com esse teor gótico, principalmente clipes musicais, já é algo que conquista o meu coração na hora. Por exemplo, bandas como Susie and the Banshees, que eu adoro praticamente todas as músicas deles, mas o meu apreço maior fica pelo clipe musical da música Face to Face, que é da trilha sonora de Batman: O Retorno, filme de Tim Burton de 1992, que vamos admitir é o melhor filme do Batman. Tudo bem, quem falou isso já saiu correndo, mas de novo, aqui você tem esse teor hipnótico nas imagens, nessa iluminação azulada e obscura ao mesmo tempo, sem falar que a música é sensacional e todo o teor sombrio e gótico torna os integrantes da banda como quase criaturas da noite. Falando em trilha sonora, também não podemos esquecer de outro clipe de música bem sombrio da banda Hole, que também faz parte de um filme que é o Corvo 2. Não o Corvo original, que é maravilhoso, tá? Corvo 2, que é um filme bem fraco, mas a trilha sonora do Hole é ótima com a música Gold Dust Woman, que é uma regravação da música original do Fleetwood Mac, que eu também amo de paixão, mas essa versão mais rock and roll ficou demais. E você tem aqui as integrantes do Hole simplesmente lindas e sombrias. Até a Courtney Love tá de cabelo preto, que era bem comum pra ela e ficou maravilhosa no clipe. Mas no saldo geral, todo o tom do clipe, essa fotografia embaçada e gótica, além da batida bem mais forte de rock and roll que eles deram pra regravação, ficou simplesmente sublime. Até hoje eu escuto a música e assisto o clipe e fico louco, eu amo de paixão. Mas eu acho que na década de 90, 2000 tem dois clipes que ganham o troféu de melhores clipes góticos e sombrios, que é, primeiro, Frozen da Madonna, que tem ela no meio do deserto como essa bruxa estranha, fazendo feitiçarias, e tem várias imagens também hipnotizantes dela se transformando ou duplicando, e é um clipe com esse ritmo lento que mostra as imagens com certa delicadeza, até mesmo uma certa sensualidade em todos os frames. É simplesmente sensacional. E aqui temos outra loira famosa da música que ficou maravilhosa de cabelos pretos. E o outro clipe que ganha nessa categoria vem de outro grande diretor de clipes, que é o Mark Romanek, que trabalhou bastante com Nine Inch Nails. Tem dois clipes com a direção dele, da banda, que são maravilhosos, que é o Closer, que tem todo aquele estilo meio steampunk e bizarro, com várias imagens meio que incomodam. Também até no estilo da diretora Floria Sigismond, mas o clipe que eu tô falando é da música Perfect Drug, que talvez seja o meu clipe favorito de todos esses que eu tô falando hoje, porque além de ser extremamente gótico, sombrio e ter imagens que ficam na sua cabeça, tem uma coisa muito interessante nesse clipe, que é as imagens parecem cenas de literatura,
Deixa eu explicar melhor. Sabe quando você tem aquela sensação de que as imagens fazem parte de um conto gótico antigo que você leu em algum livro poerento? É uma coisa meio assim, é difícil de explicar. Normalmente ao contrário, quando você lê um livro você tem a sensação de ver a imagem bem claramente na sua cabeça. Aqui é o contrário, parece que eu vejo o clipe e eu imagino estar lendo um livro antigo, poético e depressivo. É muito bom, sem falar que as imagens são bem cinemáticas, ao mesmo tempo que parecem pinturas, os cenários sombrios, as imagens, por exemplo, do rosto dessa menina que tem uma aparência bem diferente e marcante. É a perfeição, perfeição em forma de clipe. Porém, eu acho que tem um problema meio grande com ele ao mesmo tempo. Eu não sei se a música combina tanto com o clipe. Eu posso estar falando uma coisa meio polêmica aqui. E eu gosto da música, gosto principalmente da letra da música, que é ótima. Aliás, as letras do Nine Inch Nails são sensacionais. Mas não sei se combina tanto. Enfim, é uma impressão minha. Mas enfim, esse clipe fica com a medalha de ouro do mais sensacional pra mim. Agora, falando de tantos clipes sombrios, provavelmente você tá se perguntando: cadê o mestre dos clipes sombrios e assustadores da década de 90? Marilyn Manson? E é aí que eu digo, nós temos que dar o crédito pra ele por ser uma criatura tão bizarra que simplesmente não tava nem aí, queria chocar mesmo por qualquer imagem ali e bizarrice que ele fazia, mas esse é o problema pra mim. Tudo ali é simplesmente pelo puro choque. Parece que não tem uma elegância por trás, que é o que eu gosto mais nesses tipos de clipes. Não tem uma elegância no tom sombrio, não tem uma mistura do belo com o feio, que eu acho sensacional em qualquer imagem. É tudo choque, choque, choque. Não tem nem mesmo o humor, que eu acho que às vezes é interessante você misturar essa ideia do chocante, bizarro com humor. Por exemplo, 2 clipes bem marcantes nessa categoria é um da banda MGMT, com a música Kids, que tem esse conceito bizarríssimo de termos uma criança inocente, um bebê praticamente, no meio de uma cidade ou vários ambientes cheios de monstros bizarros em volta dele. Que assim, é simplesmente muito bizarro, muito assustador até. Eu acho que esse clipe chega a pegar até adulto na questão de deixar com medo, mas é genial. De novo, é o que eu falei, a mistura desses conceitos, o belo, o inocente, com algo tão assustador e visceral, é o que traz a graça da coisa pra mim. E o mais interessante desse clipe é que ele nos deixa intrigado em saber como diabos eles filmaram todas essas cenas com esse bebê sem deixá-lo traumatizado pro resto da vida. Apenas podemos esperar que os bancos de memória dele ainda não estejam desenvolvidos o suficiente para lembrar dessas imagens que ele teve que aturar no dia das filmagens. Claro que nenhuma imagem desse clipe é tão assustadora quanto a própria banda, que é simplesmente bizarra, tirando o cachorrinho que toca com eles, que é muito fofo. E o outro clipe que precisa ser mencionado nessa questão de bizarro e simplesmente sensacional é um que marcou época na MTV também, que é do querido Robbie Williams, dando novamente uns 180 graus aqui no nosso estilo de música, com sua batida de Rock DJ. E assim, não que seja um clipe hipnótico nem nada, mas eu acho que é um daqueles que agarra sua atenção do começo ao fim pra ver a história. Você tem basicamente o Robbie Williams ali fazendo striptease pras mulheres, todo animado pras mulheres ali lindas, modelos, consumirem ele com os olhos basicamente, mas isso não acontece e ele vai progressivamente ficando cada vez mais frustrado porque elas não estão nem aí pra ele. Até que no final, quando ele tira toda a roupa, fica bem claro que elas querem muito mais, então ele é obrigado a tirar a sua própria pele e literalmente despir toda a carne de seu corpo e jogar para elas, e finalmente ele consegue a atenção das mesmas. E é maravilhoso porque as modelos ficam tudo com cara de vampiras e ficam cheias de tesão por aquela carnificina acontecendo. Nota 10. Quem teve essa ideia foi simplesmente um gênio. Agora, todos esses clipes que eu falei têm, em sua maioria, uma produção bem grande, ou pelo menos bem caras e complexas. E não é sempre que um clipe consegue pegar a sua atenção e te hipnotizar apenas pelos efeitos especiais ou fotografia. Mas às vezes pode ser uma coisa bem simples, então eu não podia deixar de terminar esse vídeo com um dos meus clipes favoritos dessa lista, que vem da cantora Kate Bush, que é um clipe bem antigo com a música Hammer Horror. E eu simplesmente adoro esse clipe, adoro a música também, mas o mais sensacional é que você tem basicamente a cantora em um círculo de luz, dançando e cantando com seu vozerio sensacional,
e uma coreografia espetacular em que ela faz caras e bocas e você não consegue tirar os olhos dela, porque todas as expressões dela são tão gritantes e caricatas que parece um show de espetáculo ali pra nós. E a única coisa que tem a mais no clipe é esse cara que chega com um capuz na cabeça pra dançar com ela e complementar a sua coreografia com movimentos ótimos de dança. E, querendo ou não, a música Hammer Horror, pra quem não sabe, Hammer Horror é uma referência aos filmes de terror antigo da Hammer, que tinham vários filmes com Frankenstein, Drácula, enfim, com orçamento bem baixo e bem toscos. Mas a letra da música em si brinca bastante com esse lado gótico de uma história de terror. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. É óbvio que eu esqueci de milhares de outros clipes que também tem esse teor gótico e assustador, mas isso fica agora como trabalho de vocês. Comentem aqui embaixo que clipes que marcaram a sua vida pela bizarrice, ou por serem sombrios, ou por simplesmente serem maravilhosos em suas narrativas. Deixa aqui embaixo seu comentário, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo se você gostou, e também de se inscrever no canal para mais trecheiras no futuro. Se puder ajudar o canal aqui com o link do Apoia-se que eu vou deixar aqui na descrição, eu agradeço de coração para o canal aqui poder continuar e nós poder continuarmos trechando juntos para o resto da vida. Aí é claro, eu vou deixar todos os nomes dos vídeos que eu mencionei aqui na descrição abaixo também. E é isso, pessoal, até a próxima trecheira e tchau, tchau!